Meus irmãos, o que valida um ministério? O que torna um homem digno da nossa atenção? Nós temos visto continuadamente, e vimos semana passada, que este homem ele deve demonstrar alguns frutos. Mas o que concluímos destas coisas? Que um homem que expele demônios, que um homem que realiza curas de algum sinal, enfim, simplesmente um homem que prega em nome de Jesus Cristo, será que ele já apresentou todas as credenciais do seu chamado divino? Este faz a vontade do nosso Pai? Fazer a vontade do Pai é exercer um ministério de pregação, de curas, de sinais? Ou algo a mais? Vejamos o que o nosso Senhor nos diz aqui no texto. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, a partir do verso 21, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome nós não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Da lute in Domini. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, sob a responsabilidade de expor a Tua santa palavra. Tua palavra é santa, é maravilhosa, traz vida, humilha o pecador, restaura. Que eu não atrapalhe a Tua palavra, Senhor. Pedimos ao Teu Santo Espírito iluminação, não somente a mim, mas a mim e a todos os irmãos que vão ouvir, que os nossos corações possam ser penetrados pela unção do Teu Santo Espírito, e a Tua palavra seja guardada em nossos corações, e uma vez que for guardada, que possa modificar as nossas atitudes e se transformar numa palavra viva. Ajuda-nos, Senhor, porque nós dependemos de Ti. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós Te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus senhores, após nós vermos que nós devemos julgar os falsos profetas, nosso Senhor nos ensinou como que nós devemos julgá-los. E o nosso Senhor, Ele iniciou e terminou este parágrafo, o parágrafo anterior, perdão, afirmando que pelos frutos nós conheceríamos estes homens, pois pelos frutos nós saberemos com que tipo de pessoa nós estamos lidando. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros? Pergunta o Senhor. Cercado como nós estamos de falsos líderes, de falso ensino bíblico, é urgente nós sabermos como identificar um falso profeta. E por isso nós estamos nos debruçando com tanta atenção nesses textos. Nós vimos que estes homens, eles erram no seu ensino, e erram no seu estilo de vida, e erram principalmente na influência que eles causam nas demais pessoas, porque estas coisas estão sempre interligadas entre si. Nós vimos que mesmo disfarçados, eles acabam revelando a sua natureza corrompida através do seu comportamento exterior. Através do exterior nós conhecemos o interior destes homens. Contudo, infelizmente, isso às vezes demora a se revelar. Por isso, nós devemos ter cuidado, identificando cada tipo de árvore pelos frutos que ela dá, até que, por fim, o nosso Senhor as julgue naquele glorioso dia. Hoje, nós veremos que chamar Cristo de Senhor é necessário, porém não é suficiente para salvar um homem que não faz a vontade do Pai. O homem é salvo pela graça de Deus, que concede a fé
E por meio desta fé ele abraça a obediência como fruto da sua nova natureza. Muitos, naquele dia, apresentarão variadas obras, mas essas obras são más e testemunharão a sua própria iniquidade. Somente aqueles que são conhecidos pelo Pai é que fazem, que podem fazer a sua vontade e que por fim serão salvos. As advertências seguidas de Cristo nos revelam o cuidado divino com a sua igreja. Antes o Senhor avisou sobre a falsidade dos falsos profetas. Agora, além da falsidade, ele revela também a sua condenação final. E infelizmente, meus irmãos, um número enorme de pessoas, ao ponto do nosso Senhor afirmar: muitos enganarão até o dia do julgamento, quando serão então surpreendentemente condenados. Já é um chavão, mas nem por isso menos verdadeiro dizer que naquele glorioso dia se revelará várias surpresas. Será espantoso vermos homens que nós achávamos ser grandes homens de Deus, reclamando perante o juiz as obras que fizeram e mesmo assim sendo condenados por um juízo assustador. Apartai-vos, nunca vos conheci. Os dois parágrafos finais do Sermão do Monte são muito parecidos. Ambos contrastam as reações, a reação certa e a errada, aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ambos indicam que a neutralidade é impossível e que uma decisão definida precisa ser tomada por todo aquele homem e mulher que vai servir a Deus. Ambos destacam que nada pode substituir a obediência ativa e prática. E ambos ensinam que a questão da vida e da morte no dia do juízo será determinada pela nossa reação moral a Cristo e aos seus ensinamentos aqui nesta vida, na nossa peregrinação. Assim, nós não podemos comer dos frutos de uma árvore má e continuar tendo boa saúde espiritual. Também não podemos viver como aqueles que serão por fim rejeitados pelo Senhor, se nós queremos crescer saudáveis e frutíferos e não sermos rejeitados naquele dia. Sendo assim, em primeiro lugar, Jesus ensina que podemos ser enganados pela aparência de certos frutos vistosos. E isso, meus senhores, é terrível. Mas o joio sempre estará no meio do trigo, sempre enganando com a sua aparência. Tanto nos bancos das nossas igrejas, quanto nos púlpitos, homens mentirosos advogam serem homens de Deus. Há um abismo entre o que um falso profeta e um falso crente faz e vive, entre o que ele diz e o que ele pratica. Há um buraco, há uma lacuna entre a sua teologia e a sua ética, entre o seu credo, aquilo que ele acredita e aquilo que ele faz, a sua conduta. Já devemos estar acostumados com a sutileza desses homens, pois nosso Senhor nos ensina que falsos mestres chamam Cristo de Senhor. Eles chamam de Senhor. Confessar Cristo como Senhor é necessário a todo crente, mas não é tudo. Muitas igrejas reduziram uma oração, uma aceitação, como a prova definitiva de uma conversão. E resumiram isso a tudo. A busca da igreja e do evangelismo da igreja é buscar pessoas, prosélitos, que façam uma oração. Mas isso não é tudo. Dito diferente, ninguém é salvo sem confessar a Cristo. Mas ninguém será salvo apenas por isso. Senão seria muito simples. Somos salvos pela graça, como eu falei, por meio da fé. E a fé, ela é ativa e ela obedece. Nós não somos salvos por palavras. Estes homens, eles são falsos, mas eles falam corretamente. Veja, Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, ninguém pode, o que Paulo está querendo dizer é, ninguém pode entregar a sua vida a Cristo por sua própria razão, força ou decisão.
Todavia, o nosso Senhor aqui, ele conta com a possibilidade de alguém vir a chamá-lo de Senhor sem o Espírito Santo, sem ter sido chamado por Cristo Jesus. Será que há uma contradição nisso? Não há. Veja, há um abismo que os olhos humanos não conseguem captar, não conseguem enxergar entre alguém que diz Senhor pela carne e outra pessoa que diz Senhor pelo meio do Espírito Santo. Nós vemos duas pessoas dizendo Senhor, mas há um abismo entre elas. Ambos proclamam a verdade, Cristo é Senhor, Cristo é o Senhor dos senhores, mas apenas um verdadeiramente tem a Jesus como seu Senhor, e é seu servo. O cristão, inegociavelmente, é alguém que crê e que confia em determinadas verdades a respeito de Cristo Jesus. Sem essa confiança e sem a dependência que essa confiança gera, não existe cristianismo. Não existe cristianismo de adesivo, de camiseta. Ser crente, pois, significa que colocamos na dependência do Senhor Jesus todo o nosso caso, diz o Dr. Lloyd Jones, toda a nossa salvação, todo o nosso destino eterno. Eis a razão pela qual todo verdadeiro crente diz Senhor, Senhor. Esse é o conteúdo dessa declaração de Jesus. Aqui não está em pauta tão somente proferir as palavras certas, mas essa declaração aponta para o fato que devemos saber aquilo que nós estamos dizendo quando proferimos essas palavras. Podemos ser um sino ressoando simplesmente Senhor, Senhor, palavras vazias, palavras mortas. É sobre isso, sobre saber o que se está dizendo, que o apóstolo Paulo afirmou quando escreveu: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Senão é aquela mesma história de confessar a Deus, de 1 João, né? Provar os Espíritos. Parece que só alguém dizer Jesus é o que? É Senhor. A ação do Espírito Santo. Não, não é assim. Há a ação do Espírito Santo. Nós não definimos. Mas é possível que alguém fale isso sem ter essa convicção. E desta forma, nós conseguimos compreender o testemunho de Jesus Cristo sobre a confissão legítima de Pedro. Veja o texto bíblico. E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, respondendo: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Notem, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus. Jesus identificou aquela declaração dele como sendo verdadeira. Declaração que não foi encontrada em Judas quando o beijou, por exemplo. Rabi. Contudo, muitos dirão Senhor, Senhor, e serão rejeitados, e rejeitados publicamente. Nós também não devemos nos iludir com grandes feitos, por quê? Porque falsos mestres fazem sinais e maravilhas. Isso não é nenhum diferencial, nenhuma forma que nós possamos olhar e fazer a separação de um e outro. Ah, esse fez sinal esse não fez sinal não é. Há um testemunho de terrível presunção nas perguntas que esses homens fazem para o nosso Senhor. Não profetizamos, não expulsamos, não fizemos. Nós fizemos e acontecemos, como é que tu queres nos condenar? Profetizar, ou pregar, anunciar a mensagem de Deus, expulsar demônios, operar milagres, todas estas coisas podem ser feitas no poder de Deus, mas de modo algum, meus irmãos, são garantia de salvação. Não se assuste, mas você deve saber que Satanás pode fazer obras espetaculares por meio dos seus servos. Eu estou dizendo que todas as obras espetaculares que não são feitas por Deus, que não são feitas por crentes, são feitas por Satanás? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus age pelos seus servos, Satanás age pelos seus servos, e há mais uma coisa: falsos mestres também podem fazer obras espetaculares. E no poder de quem os falsos mestres fazem essas obras espetaculares? No poder de Deus. Mas isso não é garantia de salvação. Vamos para a Bíblia.
Veja o relato de Mateus no capítulo 10. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Poder sobre espíritos imundos para os expulsarem. E o que mais? E para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome desses 12 apóstolos, quantos apóstolos? 12. 12 apóstolos eram. Aí vamos pular para o verso 4. E Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Ele estava junto quando recebeu essa ordem. E no verso 8, Jesus ainda diz o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. Ora, meus irmãos, nós devemos imaginar que o poder pelo meio do qual os discípulos poderiam fazer essas coisas era o mesmo poder que Jesus Cristo tinha, através do Espírito Santo de Deus. Esse foi o poder outorgado. E devemos compreender também que não há nenhum indício no texto que Judas tenha sido impedido desse poder, desses feitos. O que é dito é o seguinte: e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mas não disse aquele que o traiu e não exerceu poder algum. Ele foi junto. Desta forma, meus irmãos, Judas ilustra perfeitamente alguém que pode chegar naquele glorioso dia dizendo: Senhor, Senhor, e ser rejeitado. Nós podemos presumir que Judas tenha feito grandes sinais, mas ninguém vai considerar Judas um verdadeiro cristão. Compreenderam? Esses milagres sendo feitos pelo poder do Espírito Santo nos esclarecem também aquela famosa passagem de Hebreus 6 que os arminianos tanto gostam. Lá diz o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e o que mais? E provaram do dom celestial, e se fizeram o que mais? Participantes do Espírito Santo, sejam outra vez renovados para arrependimento. Está falando que crente cai? Não, a Bíblia não afirma em lugar nenhum que crente cai. Afirma que aqueles que não são dos nossos caem para mostrar que não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido. É o que João escreve em sua primeira epístola. Ora, tanto Judas pôde ontem, quanto algum falso profeta, e muitos falsos profetas podem hoje, expelir demônios pelo poder do Espírito Santo. E quando você pega um desses milagreiros e diz que o ensino dele está errado, a primeira coisa que eles gostam de dizer é assim: você está blasfemando contra o Espírito Santo. Eu disse: não, você pode até fazer sinais pelo poder do Espírito Santo. O problema é que você não pertence. Esse é o ponto. E os seus frutos, a sua influência tem sido negativa para a igreja. Assim, quando o texto de Hebreus nos diz que provam do dom celestial de alguma maneira, mas eles não são filhos de Deus, da mesma forma que Judas não era. Devemos entender que milagre, que maravilhas não são um bom princípio de julgamento, mas muitos deixam-se impressionar. Muitos ficam impressionados com essas demonstrações, só que nós devemos lembrar, nós fomos ordenados a crer e a obedecer, nós não fomos ordenados a realizar sinais. O que faremos para ser salvo? Aí Pedro olhou para eles e disse: realizem sinais e maravilhas, expulsem demônios. Não, creiam e sejam batizados. Quantos hoje seriam enganados pelos mágicos do Egito? Quantos hoje bateriam palma e dariam glória a Deus para a magia daqueles ímpios no Egito? Até certo momento eles imitaram Deus, os atos de Deus realizados por intermédio do Espírito Santo na pessoa de Moisés. O próprio Cristo alertou: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus capítulo 24. Eles vão fazer sinais. Sinal não é comprovação de nada. E eu amo esse texto aqui. Eu amo a expressão "se possível fora". Essa é uma expressão que você deve pegar assim, abraçar sua Bíblia e dizer: Senhor, obrigado por essa expressão.
se possível fora, mas não é possível. Notem, os sinais podem ser, os sinais dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos cristãos podem ser tão maravilhosos que enganarão a todos, e se Deus não preservasse os seus filhos, os seus escolhidos, até mesmo estes seriam enganados, mas Deus preserva. Isso é impossível. Que texto maravilhoso! Portanto, meus irmãos, qualquer homem pode ser capaz de alegar ter feito grandes curas e coisas similares, e isso não vai significar absolutamente nada naquele glorioso dia. Somente as ações que revelam o caráter são um teste válido para qualquer homem. Nem pregação, nem mesmo possíveis milagres são indicação suficiente da fé genuína de alguém. Pelos frutos os reconhecereis, disse o Senhor, não pelos sinais e maravilhas, pelos frutos. Note o texto de Apocalipse capítulo 13. Lá, um teólogo diz o seguinte, ele diz o seguinte, não estamos autorizados a dizer mais que isso, mas prestem atenção. Lá sugere que até mesmo a ressurreição de Cristo pode ser imitada no final dos tempos. Isso é terrível. O caráter comprobatório de todo milagre deve ser decidido por meio do caráter de quem realiza. Alguém pode multiplicar pão, mas se é orgulhoso, malicioso e preguiçoso, é um falso profeta, é um falso crente. Alguém pode ressuscitar o morto, mas se é irreverente, se é rancoroso, ou se tenta dividir um pouquinho que seja aquela glória que pertence única e exclusivamente ao nosso Deus, é um falso crente, é um falso profeta. E que Deus nos ajude. Esse ponto é alarmante e nós devemos ficar assustados com essas coisas. Veja, um homem pode confessar e fazer sinais então pelo poder de Deus e ainda assim não conhecer a Deus de fato. O Lloyd Jones diz que sem dúvida essa é uma das mais espantosas declarações que podem ser encontradas em qualquer porção das Escrituras. Tem um problema muito sério com as Escrituras, eu vou falar isso mais para frente, quando nós fecharmos o sermão, e o texto, Mateus, testemunhar da reação da multidão ao sermão do monte, e ficaram atônitos, espantados. Nós, quando nos aproximamos muito do texto bíblico, e eu não estou dizendo com isso que nós não devemos nos aproximar, mas quando aquilo fica muito comum para a gente começa a perder o brilho no olhar, e a gente começa a passar os textos como se não fora nada. Mas o texto que nós estamos estudando está dizendo que pessoas vão chegar e dizer, Senhor, nós fizemos tal coisa. E o Senhor vai dizer, eu não conheço vocês. É algo espetacular. É algo assustador. Agora, uma coisa é certa, meus irmãos, e eu concordo com o puritano Matthew Henry. A graça irá levar o homem para o céu mesmo sem milagres. Porém, os milagres nunca irão levar o homem para o céu sem a ajuda da graça. Você pode viver em milagres, você pode viver fazendo milagres, mas sem graça. Não, porque a salvação é por graça, mediante a fé. Esses homens apresentam as suas obras como prova ou motivo da sua salvação. Esses falsos mestres se assemelham com a atitude dos apóstolos quando eles retornaram da sua primeira missão. Lembram desse texto? Eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitavam. Imagina você chegar na frente de um endemoniado e se torcendo todo, e você expelir ele e sair. Nossa, que poder! E o que Jesus diz para eles? Não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Essa é a grande questão que nós devemos ter, procurar, buscar com todas as forças.
ter os nossos nomes escritos, ter a certeza e a garantia que os nossos nomes foram escritos no livro da vida. Falsos mestres poderão dizer: em teu nome não expulsamos demônios, mas o próprio Judas expulsou demônios, e no entanto o texto bíblico nos diz que ele era filho de Deus, não filho da perdição. Judas, ele vivenciou só a primeira alegria. Ele não vivenciou a segunda alegria que Jesus diz: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está nos céus. Infelizmente, muitas outras pessoas em nosso tempo viverão apenas essa alegria. E que pobreza, meus senhores, se satisfazer simplesmente com um copo d'água, quando um oceano de graça está disponível. Não esse porque alguém pode expelir algum demônio ou fazer algum sinal. Esse é o alerta de Jesus. Parece que o Senhor está dizendo para nós algo mais ou menos assim: não se deixem enganar por essas coisas. Pelo contrário, reassegurem-se da sua própria posição. É o seu coração que realmente importa. O seu nome está escrito nos céus. Você realmente me pertence. Você possui aquela santidade e aquela retidão sobre as quais eu tenho ensinado. Pois nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É isso que o Senhor está nos dizendo. Outros ainda podem dizer assim: não profetizamos nós em teu nome? Pode ser que sim, mas veja, Balaão e Caifás também profetizaram, diz o texto bíblico. E contra a sua vontade, inclusive Saul profetizou, e chegou a virar até um dito: está Saul entre os profetas? No entanto, isso não bastou para salvar nenhum destes. Outros ainda afirmarão: em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas. Veja uma coisa, entenda uma coisa, meu irmão: pode haver alguma fé para milagres aonde não existe fé para justificação. Dons de cura podem atrair o aplauso dos homens, mas somente a verdadeira piedade e a verdadeira santidade serão aceitas por Deus e nada mais. Veja o ponto. O grande ponto não é se os sinais foram falsos ou não. Jesus, ele não desmente os sinais, ele desmente o relacionamento. Ele não chega e diz assim: vocês não fizeram essas coisas, vocês não fizeram nada disso que vocês estão afirmando. Mas o que ele diz foi: eu não vos conheço. Que terrível juízo, que terrível engano. Estes homens fazem as suas perguntas sabendo que são verdadeiras. Eles fizeram essas coisas. Então eles tentam se justificar diante do Senhor e esperam uma resposta como: claro que fizeram, pô, que legal que vocês são. É isso que eles esperam. E aí está a presunção, aí está a carteirada. Eles baseiam estes sinais para reivindicar a sua merecida salvação. Eu fiz, eu aconteci. Como assim tu não me conhece? Compreendam que usar o nome do Senhor é uma amostra irrefutável de que tinham um relacionamento íntimo com o Senhor. E assim nós devemos aprender de uma vez por todas que os sinais não são garantias de fidelidade ao Senhor. Não podem ser usados como provas de salvação. Afinal de contas, os magos ímpios do Egito, Balaão, Judas, tinham obra para apresentar, mas não tinham fé para se salvar. E esse é o testemunho bíblico. Você já se sentiu inferior diante de um milagreiro? Não se sinta. A fé que você tem para ser salvo deve gerar frutos de obediência e não sinais espetaculares. A fé que você possui, talvez muitos desses milagreiros não conheça. Você que vai atrás de sinais e maravilhas, você pode estar se enganando e sendo enganado. Busque seguir homens que preguem biblicamente para a glória de Deus, que deem fruto no Espírito Santo e deem vocês fruto no Espírito.
Em segundo lugar, sendo verdade que podemos ser iludidos pela sutileza de uma falsa profissão de fé e até mesmo por sinais maravilhosos realizados por esses falsos homens, como podemos identificá-los? Temos que entender o seguinte: os falsos mestres, eles fazem muito, mas não fazem aquilo que é necessário. Eles não obedecem à vontade de Deus, conforme revelada na sua palavra. Eles advogam conhecer a Deus, mas nunca o conheceram. Vejamos, os falsos mestres, primeiramente, eles não obedecem realmente. Notem: Senhor, não fizemos coisas em teu nome? Perguntarão muitos. Notem que o que fizeram em nome do Senhor. Eles não fizeram no próprio nome, eles fizeram em nome do Senhor. Ou seja, é possível um homem pregar a doutrina correta, em nome de Cristo, e ainda assim permanecer excluído do reino de Deus. Isso porque nem toda a pregação do mundo, escutem essa frase, nem toda a pregação do mundo salvará o pregador se ele não pratica o que prega. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. Aqueles homens tinham uma confissão apenas da boca para fora, não de vida. Chamavam Jesus de Senhor, mas jamais se submeteram à sua vontade. Lembram de Jesus dizendo: por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu digo, o que eu mando? Observe, Jesus não está aqui colocando a fé numa luta com as obras, porque a fé autêntica e obras são companheiras inseparáveis. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras é morta. E apenas obras sem fé serão condenadas, por quê? Porque apenas obras sem fé jamais farão a vontade do Pai que está no céu, que é glorificar o seu nome. E quando eu pego um texto como esse, eu confesso para os irmãos, eu falei isso para alguns irmãos, que eu fiquei abalado com esse texto. Eu, como pregador, sou esmagado por esses versos. Versos que eu já citei em quase todas as pregações que eu fiz. E quando eu fui estudar para a exposição dessa semana e da próxima, eu fiquei com a reação da multidão no final do sermão. Foi como se eu levasse um soco no estômago. Fiquei atônito. E glória a Deus por isso. Esse é um imenso conflito. Doutrina e vida, ensino e prática, saber e de fato fazer. Um homem fala a verdade, mas se ele é desmentido pelos seus atos, em certo sentido ele é também um falso profeta. Portanto, nós devemos examinar não somente o próximo como fiscais do reino de Deus, mas analisar a nós mesmos, qual é a nossa situação. Ah, acho que fulano é um falso crente. E você? Você é falso crente? Lloyd Jones, ele nos alerta. Ele diz o seguinte, prestem atenção que isso é terrível. Nada existe que um pregador tanto precise certificar-se de que o fato que o zelo e o fervor da sua pregação não são produtos do seu temperamento natural, nem do seu sermão, mas sim resultados de uma fé poderosa em Cristo. Trata-se de uma questão muito sutil. Um homem prepara a mensagem e depois de havê-la preparado, ele pode ficar satisfeito diante do arranjo e da ordem dos pensamentos e de certas formas de expressão. Se porventura sua natureza é enérgica e fervorosa, é perfeitamente possível que ele se sinta excitado e comovido por causa disso, sobretudo quando estiver ocupado do ato de pregar o sermão. No entanto, tudo isso pode derivar-se inteiramente da carne, nada tendo a ver com realidade espiritual. Todo pregador, diz ele, sabe exatamente o que significa isso, e qualquer pessoa que já tenha participado de cultos de oração públicos sabe o que isso quer dizer. O indivíduo pode deixar-se abater-se pela sua própria eloquência e também por aquilo mesmo que ele estiver fazendo, seja pregando, seja orando, e não propriamente pela verdade. Há algumas pessoas que parecem sentir que é dever delas mostrarem-se fervorosas e altamente emotivas.
E aqui não adianta eu jogar pedra nos outros, aqueles que chegam e dizem: oh Senhor Deus. É para nós isso. Essa paulada é para nós, e que Deus nos ajude. Entre a vontade de Deus e a própria iniquidade, esses falsos mestres preferem a última. Houve um homem chamado Robert Murray McCheyne. Ele foi um ministro calvinista. Ele era considerado como um dos homens mais semelhantes a Cristo que já viveu na Escócia. Ele morreu antes de completar 30 anos. Disse dele que muitas vezes, ao subir no púlpito, ele levava as pessoas às lágrimas. As multidões olhavam para ele e sentiam como que ele acabara de sair de uma audiência com o próprio Deus. E só de olhar para aquela figura se sentiam humilhadas diante da sua mera e frágil aparência. É um homem que nós devemos considerar. Morre antes dos 30, considerado o melhor exemplo de Cristo na Escócia. Olha o que ele escreveu no seu diário. Hoje, diz ele, senti falta de alguma boa oportunidade de falar uma palavra por Jesus Cristo. O Senhor percebeu que eu teria falado tanto em defesa da minha própria honra como em defesa da honra dele, e por isso fechou a minha boca. Vejo que um homem não pode ser um ministro fiel e fervoroso enquanto não estiver pregando somente por amor a Cristo e enquanto não desistir inteiramente de atrair os ouvintes a si mesmo e buscá-los, atraí-los somente e exclusivamente a Cristo. Aí você pode dizer: poxa, ele escreve bonito, né? E ele complementa dizendo assim: Senhor, dá-me isso. É isso que nós devemos orar: Senhor, dá-nos isso. Ah, mas é você o pregador, Alberto? Não. Cada vez que nós estivermos falando, fazendo, cada vez que nós estivermos testemunhando, se nós não estamos fazendo isso por amor a Cristo verdadeiramente, queremos atrair de alguma forma a atenção para nós, por menor que seja, porque por muito pouco Herodes foi comido por vermes. Ele simplesmente não deu glórias a Deus. Devemos reconhecer o perigo de fazermos as coisas impulsionadas pela carne, achando que estamos trabalhando na obra. Tem esse chavão? Estou fazendo a obra, estou trabalhando na obra, estou fazendo para o Senhor. Eu. Enquanto esse eu está grande assim, o Senhor está pequenininho. Esses são os tais hipócritas e falsos profetas que diziam as coisas certas, admiravelmente bem, mas nunca tiveram a sua alma, nunca tiveram a sua vida e a verdade que anunciavam nelas. Tudo era produzido pela carne. Duas coisas são necessárias aos que servem ao Senhor: que as obras se confirmem com as palavras e as palavras se confirmem com as obras. É um ciclo virtuoso que não pode ser quebrado. Notem uma coisa: como nós estamos estudando o Sermão do Monte, note que eu elevei aqui o nível de exortação. Por quê? Porque o Sermão do Monte traz a aplicação da lei ao interior dos homens, como ela sempre devia ter sido compreendida, não algo exterior, mas ao interior do homem, sondando os corações do homem. Então, quando eu digo essas coisas, eu não estou falando do herege ou do pecador incorrigível ou inconvertido. Eu estou trazendo esse texto para desmascarar a nossa falsidade diária, minha e dos senhores. Eu não estou falando aqui de crentes ou pastores que são adúlteros, que são ladrões, que são corruptos, que são mentirosos. Eu não estou falando aqui daqueles homens de Deus que escrevem seus textos maravilhosos na internet com uma página do navegador no lado com pornografia. Eu não estou falando dessas pessoas. Eu não estou falando daquele que é visivelmente hipócrita. O caso é muito mais sério. Nós estamos vendo o Senhor afirmando não conhecer homens que pregam e fazem grandes sinais, homens que estão sendo visivelmente admirados por outros, não aqueles visivelmente hipócritas. Aqueles homens que todo mundo olha: meu Deus, como esse homem fala, como esse homem escreve, como canta, como ele testemunha, como esse tipo de homem.
como Ele fala bem, como Ele é amoroso com todo mundo, como Ele serve todo mundo. O ponto é o coração, o que move cada uma das nossas ações, meus irmãos. O que está por trás dos nossos sorrisos, o que está por trás das nossas obras, o que está por trás das nossas pregações ou dos nossos evangelismos, o que está por trás das nossas ofertas, o que está por trás do nosso serviço na igreja, do nosso trabalho no seu emprego, da nossa motivação nos nossos estudos, o que está por trás dos nossos relacionamentos, o que está por trás das nossas vindas à igreja. Para que nós viemos à igreja? Se o nosso coração não está conectado à vontade de Deus, a glorificá-lo em tudo que nós fizermos por amor do seu nome, por amor da sua salvação, por amor da sua lei, então nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Não importa o que você esteja fazendo, se essa não for a motivação, não é a vontade de Deus que é feita. Apenas amontoamos iniquidade sobre iniquidade nos nossos dias e corremos o risco de naquele glorioso dia chegarmos ainda com o peitinho estufado dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome. Que miséria, que miséria. Se não obedecemos às ordens do Pai, nós não prestamos a verdadeira honra ao Filho, diz o Spurgeon. Diante da verdade desafiadora de que hipócritas não obedecem à vontade de Deus, preferindo fazer as coisas conforme a sua vontade, conforme o seu coração inclinado para a carne, e porque advogam conhecer a Deus, mas não obedecem à sua vontade, conforme ela é revelada nas Escrituras, precisamos entender o que Jesus disse sobre nunca tê-los conhecido. Naquele dia haverá um juízo eterno. Essa expressão, naquele dia, né, é claramente o dia do juízo final. E naquele dia Jesus arrancará a pele de ovelha e vai expor o lobo voraz de cada um. Aquele dia as máscaras da hipocrisia vão cair por terra. Naquele dia Jesus dirá claramente, Ele responderá abertamente, Ele sentenciará explicitamente, dizendo: não os conheço. Esses homens cometeram um crime. Eles praticavam o quê? Vocês que praticam a iniquidade, em algumas traduções, vocês que sempre praticam a iniquidade, ou sempre praticam o que é mal. O que é esse termo iniquidade? Esse termo em grego é anomia. Vem de nomos, lei, e a, que é um prefixo, isso, obrigado. Um prefixo de negação. Anomos, contrário à lei. Ou seja, atos contra a lei de Deus. Isso é iniquidade. Vós que praticais a iniquidade são aqueles que cometem atos contra a lei de Deus. Alguém contrário à lei de Deus é alguém que vive em contradição com a boa vontade de Deus. Disse Jesus o seguinte em Lucas 16: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Fazer as obras de Deus na carne também é abominação. Estes homens advogam conhecer e cobram as obras que fizeram. Eles têm a ousadia de dizer: Senhor, em teu nome. E da mesma forma, sem rodeios, Jesus declarará que eles não são dele e vai declarar qual é o seu destino. Do termo, da expressão que Jesus fala, vem a palavra homologar. A palavra significa sentenciar, deferir, confirmar. Jesus está homologando esse juízo, um juízo inapelável do Senhor, que vai confirmar que ele nunca conheceu estes homens. E qual é a sentença? Apartai-vos. Esse é o dano da segunda morte. Essa declaração pública é a sentença final do juiz do mundo. Não tem outro tribunal para recorrer.
Há muita autoridade nessa afirmação. A declaração tem um sentido jurídico. E há por fim a condenação, onde ficará então evidente que o Senhor não os conhecia. E essa é uma terrível sentença. Olha o que Paulo escreve em Romanos: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que dantes conheceu. A observação sobre não conhecer aqui, eu não vos conheço, é uma frase de rejeição. É uma frase que está dizendo, eu não vos conheci desde antes da fundação do mundo. E Jesus diz isso não porque ele não conhece essas pessoas em absoluto, mas porque não reconhece estes como coisa sua. Essa é a questão. Conhecer aqui tem o sentido de reconhecer como aquilo que se reivindica ser. Estes homens reivindicavam ser homens de Deus. E Jesus está dizendo, eu não reconheço vocês desta forma. Eu não vos conheço. Dito diferente, Jesus não reconhece ser o Senhor destes homens. Jesus está aí mais ou menos dizendo assim, não sou o Senhor de vocês como vocês entendem. Eu sou sim o Senhor de vocês, assim como eu sou o Senhor de todas as criaturas, inclusive dos demônios. Só dessa forma. O Senhor obviamente conhece a todos, mas aparenta não conhecer estes. Por quê? Porque não os ama, assim como estes parecem não conhecerem a Deus, pois não o adoram dignamente. Afirmar conhecer aquele que tem autoridade sobre o julgamento não é o que conta. Na verdade, o que conta é conhecê-lo. Você conhece Jesus? Conheço. Ah, que legal, então tá bom, dá um abraço. Não é assim, não é tão simples. É espantoso também o termo, como eu já falei, muitos. Jesus não disse assim, alguma pessoa estranha, uma aqui, uma acolá, mas ele disse muitos. A autodecepção é um perigo para muitos, e as advertências feitas por Cristo a esse respeito foram frequentemente repetidas. Muitos, muitos, são muitos que são chamados. Essa ideia é reencontrada na ilustração que aparece logo em seguida, sobre aqueles que edificaram suas casas sobre a areia. Muitos vão edificar a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Meus irmãos, não deixemos de maneira alguma que os nossos olhos se fechem no dia de hoje sem responder sinceramente estas questões. Nós o conhecemos. Ele nos conhece. Irmãos, não sejamos apressados de maneira alguma a responder isso de forma irrefletida. Sejamos sinceros, cada um respondendo a nós mesmos. Nós o conhecemos. Ele nos conhece. O Senhor que sabe tudo é o nosso tudo. Temos de fato um relacionamento com o Senhor, entramos de fato pela porta estreita, temos acumulado tesouro nos céus, servimos a Deus como nosso único Senhor. Porventura nós o conhecemos e Ele nos conhece. Você que sabe que não merece nada, que sabe depender apenas de Cristo e que apenas por graça e misericórdia do Rei dos Reis se importando com um verme como eu e você, se você tem esse entendimento, alegre-se. Você está numa condição boa. Não fique perplexo por demonstrações extravagantes e irreverentes dos hipócritas, nem pelas obras apresentadas pelos falsos profetas. O que nos basta é conhecermos de fato Cristo. Qualquer um que permanece nele, diz João na sua primeira carta, não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. O verso não está afirmando aqui que crente não peca. Nós já vimos isso, e mesmo que alguns versos para frente, o próprio João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Mas o verso aqui está afirmando que o crente, aquele que permanece em Deus, não vive na prática do pecado. Quando ele peca, ele se horroriza, ele se humilha, ele se arrepende.
E o texto de João ainda diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Já o hipócrita é aquele que pratica iniquidade, é aquele que vive quebrando a lei, que vive na prática do pecado. Ele pode atravessar o mundo todo curando as pessoas, ele pode atravessar o mundo todo multiplicando o pão, mas se fizer isso para a glória do seu próprio nome, ele vive na prática do pecado. E um dia ele vai dizer: Senhor, Senhor. E João é claro quando diz que estes não viram, nem conheceram a Deus, nem ouvirão de Cristo. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Você, meu amigo, que acha que está fazendo e acontecendo para Deus, que acha que o seu ativismo é lucro, pare com esse ativismo. Avalie todas as obras, tudo que você faz, se é que faz. Porque se você não faz, meu amigo, isso não serve nem para árvore má, né? Mas avalie tudo pelo seu coração. Você faz para a glória de Deus? Você realmente conhece o Deus que está proclamando? Sinceramente. Se você se achar em débito, arrependa-se. O Senhor está te chamando. Naquele dia ninguém vai se arrepender. Não permita que a sua presunção lhe condene. Não diga assim: mas eu faço todas as coisas em nome de Jesus. Ok, mas qual é a sua diferença para Judas? Ele também fez isso. Em quarto e último lugar, tendo observado essas coisas espantosas sobre a sutileza da hipocrisia, do julgamento que é inescapável e da possibilidade de muitos acharem que conhecem a Deus quando não são conhecidos dele, nós precisamos responder: o que devemos fazer? Como aplicamos esse texto? E, em primeiro lugar, esse texto nos exorta. Somos exortados pela palavra de Deus, e a exortação é simples: obedecer é melhor que sacrificar, como Samuel deixou bem claro. Obedecer. Infelizmente, muitas vezes nós nos encontramos como Saul, pronto para desobedecermos a Deus com a desculpa de sacrificar algo de maior valor, algo melhor, algo mais interessante. Nós achamos que podemos colocar sorriso no rosto de Deus, nós achamos que podemos surpreendê-lo de alguma forma, nós achamos que mera criatura diante do Criador, totalmente santo, nós podemos fazer alguma porcaria que Ele vai olhar e dizer: meu Deus, meu filho fez isso. Deus não é um pai que pega aquele desenho tosco do filho e bota na geladeira com orgulho. E me permitem a liberdade de falar isso. Mas se Deus tivesse uma geladeira, essa geladeira lá estaria com uma cruz ensanguentada. Esse é o desenho que estaria na geladeira de Deus. A obra perfeita de Cristo, não a nossa. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos em fazer, tudo que nós deixamos de fazer, tem que estar sobre a sombra da cruz, para a glória de Deus. Jesus, ele contou uma história onde Abraão dizia para um condenado o seguinte: se os incrédulos não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguém dos mortos ressuscite. Esse é o ponto. Os sinais são para essas pessoas crerem. Não é isso. Se elas não creem na Bíblia, elas não vão crer nessas coisas. Isso é tudo uma nuvem de fumaça. Veja, os milagres de Jesus eram chamados de sinais. Por que sinais? Porque comprovavam que Jesus era o Cristo. Nós não somos. Os milagres dos apóstolos e dos profetas eram sinais de que eles eram enviados por Cristo. E no caso dos apóstolos, para serem o fundamento da igreja, como Paulo afirma em Efésios 2:20. Nós não somos o fundamento. Nós construímos sobre esse fundamento que já foi posto. E nós construímos com o quê? Com obediência. E obedecemos ao quê? Jesus mandou-nos crer, obedecer, edificar sobre fundamentos já postos. Como obedecemos? Simples, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Nas palavras de Jesus, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ele ora, o és em mim e eu em ti, que também eles quem? Nós sejamos um na Trindade, para que o mundo creia que Cristo tenha sido enviado. É assim que o mundo crê, na nossa união, no nosso amor, na nossa obediência, não em sinais. Prestem atenção no que João escreveu em sua primeira carta. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Está tudo perfeitamente fechadinho, não tem ponta solta. Se você ama a Deus e não guarda os mandamentos, você não ama a Deus. Se você diz que ama a Deus e não ama aqueles que Deus salvou, você não ama a Deus. Assim nós devemos nos examinar. Os falsos mestres, os falsos crentes gostam de receber aplausos. Nós gostamos de aplaudi-los? Pior que isso, nós fazemos as coisas também em busca de reconhecimento e admiração do homem. Por que nós fazemos as coisas? Para que os homens nos vejam e digam: oh, que homem de Deus, que mulher de Deus. Ou será que ainda nós buscamos a aprovação de Deus por meio das nossas obras manchadas pela corrupção do pecado? Gostamos nós dos aplausos? Alguém pode enganar todo mundo e talvez por muito tempo, mas ninguém pode enganar o Senhor nem mesmo um segundo. Não adianta chamá-lo de Senhor se nós não o conhecemos. Busquemos então conhecê-lo a cada dia mais. Busquemos avaliar cada uma das nossas atitudes pelo crivo da santa lei de Deus, e a lei de Deus é espiritual. A lei de Deus não é uma sequência de faça, não faça, mas é aquilo que sonda os nossos corações e demonstra de fato qual é a motivação que nos leva a agir ou deixar de agir em certas coisas. Por trás de muitas boas obras que imaginamos ter para apresentar, pode haver um mar de iniquidade. Por trás de qualquer coisa que fizermos, corremos o risco de achar que há um mérito em nós, que há alguma coisa que nos abra a porta do reino de Deus, mas a porta do reino é Cristo e somente por Ele. Dito isso, eu imagino que eu possa chamar todos nós ao arrependimento e posso dizer que o Senhor é rico em perdoar. Se nós fomos moídos pela palavra, foi por misericórdia de Deus. Eu não sei o irmão, mas eu fui moído. Hoje coloca-se diante de nós uma oportunidade para nós confessarmos e abandonarmos os nossos pecados. Creiamos que apenas Cristo é o nosso suficiente Salvador. Peçamos a Ele que Ele dilate os nossos corações para amá-lo como Ele merece e deve ser amado, e para que nós amemos as suas criaturas. Peçamos a Ele a força do Espírito Santo para mortificarmos a nossa natureza carnal. Peçamos a Ele que a ação do Espírito Santo efetue em nós o querer e o realizar, o obedecer. Para quê? Para a glória de Deus. É o seu amor imerecido que deve nos constranger à obediência. Você nunca deve dizer ou pensar que está fazendo algo bom quando diz assim: eu não faço tal coisa porque a palavra de Deus manda não fazer. Você ainda está debaixo do legalismo da lei. A lei vale para nós sim, para nós dizermos assim: eu não faço essas coisas porque eu amo a Deus. Eu era um verme, eu não tinha nada, eu não merecia nada. O santo, o justo veio, se entregou por mim, sofreu por mim, viveu por mim, morreu por mim, ressuscitou por mim. Como que eu não vou obedecer? Por fim, nós encontramos aqui nesse texto, meus irmãos, consolo. Somos salvos por graça e não por obras. Glória a Deus por isso. Eu sei de muitos crentes frustrados e desencorajados, pois não experimentaram em suas vidas sinais e maravilhas. Meu irmão, não há maior milagre do que um morto espiritualmente ser trazido à vida, do que alguém que era inimigo de Deus agora ser filho de Deus por meio de Cristo Jesus e poder dizer, de fato conhecendo de todo o coração: Senhor, não há maior milagre que esse. Não há possibilidade de maior milagre que esse.
Nós somos salvos pela graça e não por sinais e maravilhas. Se esses ocorrerem, glória a Deus. Se não ocorrerem, glória a Deus. A graça nos desperta do mal. A sua consciência pode estar pesada pelos seus erros, e é bom que esteja. E aí você vai fazer o seguinte: traga os seus fardos e deposite aos pés daquele que alivia o cansado e o sobrecarregado. Deixa essas coisas ali. Entrega para o Senhor. Talvez nós podemos ter feito muitas coisas, e tenhamos feito muitas coisas mais para a glória do nosso nome do que para a glória de Deus. Podemos ter seguido muitos falsos profetas durante muito tempo, mas, meu irmão, se o Senhor te chamou, somente as suas ovelhas ouvem a sua voz. E agora, despertos, tendo ouvido para ouvir, ouça e confie no Senhor. A graça nos protege dos falsos mestres. A graça nos protege dos falsos irmãos. Eles podem enganar a muitos, mas o crente não precisa ser enganado. Aprove ao nosso Pai nos alertar, nos avisar sobre essas coisas. Aprove ao nosso Senhor nos mostrar como julgar estes homens. Nós temos a palavra de Deus para examinar cada um destes homens, e mesmo que os seus sinais sejam admiráveis, os escolhidos, se forem enganados, ou serão enganados por pouquíssimo tempo, para o nosso bem. A graça nos desperta a obediência. Devemos avaliar, nos humilhar e buscar fazer todas as coisas para a glória de Deus, como Ele ordenou, não do nosso jeito. Nós não podemos levar fogo estranho diante do Senhor. A Bíblia é regra de fé e prática. Não só de fé, fé e prática. Isso é só a Escritura, o resto é conversa fiada. Somente um crente pode fazer algo que glorifique a Deus. Somente um crente pode obedecer a Deus, e somente o que obedece é crente. Somente o crente com fé e boas obras por meio da graça vai ouvir naquele último dia: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa de se ouvir! Portanto, chamar Cristo de Senhor não é suficiente para salvar um homem que não faz a vontade do Pai. Muitos apresentarão variadas obras, mas nenhuma com obediência. Toda a certeza e segurança da nossa salvação deve estar depositada no Senhor Jesus Cristo e na sua graça. E tudo o que nós fizermos deve ser feito pela força e na dependência do Espírito Santo e para a glória do seu santo nome. Que possamos ser chamados de benditos do Pai naquele glorioso dia. Que nos esforcemos para conhecê-lo cada dia mais e que nos esforcemos, dependentes do seu Santo Espírito, para obedecê-lo a cada dia mais, e que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Volta, Senhor, os nossos olhos para os nossos corações. Sonda-nos e ilumina-nos. O texto nos alerta, assim, para o perigo dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos crentes, e devemos cuidar com eles, devemos julgá-los, mas devemos, sobre todas as coisas, nos avaliarmos e vermos se nós não estamos incluídos nessa categoria, Senhor. Dá-nos humildade, dá-nos serenidade, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria. Ilumina os nossos olhos, muda os nossos corações, refina, Senhor, as nossas afeições, dilata os nossos corações, para que nós possamos viver para a glória do Teu santo nome, no tempo que nos resta. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós confessamos os nossos erros, erramos muito, mas dependemos da Tua graça e confiamos na Tua graça e agradecemos em nome de Cristo Jesus pela Tua graça que nos alcança. Amém.